A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Irmãos, eu gostaria de falar hoje da criação, né, do criacionismo bíblico, porque a Bíblia ela afirma que todas as coisas que existem, o planeta Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, os animais, a vegetação que existe na Terra, a água, a luz, tudo foi criado por Deus. Amém? Eu quero hoje falar sobre a criação. Em Jeremias 10, 12, a palavra de Deus diz assim: mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Irmão, a teoria da evolução, ela diz que tudo isso que nós vemos, né? Os céus, a terra, os animais, as plantas, os peixes, é obra do acaso. A teoria da evolução, ela afirma que os seres mais adaptados sobrevivem. Aquele ser que se adapta ao meio, ele consegue sobreviver e os outros que não se adaptam são eliminados. Então, por exemplo, num lugar onde os alimentos ficam altos, né? As girafas que têm genética para pescoço longo sobrevivem e as outras não. Então, o meio ambiente ele vai selecionando. E essa seleção, né, natural, que vai selecionando os mais aptos, segundo a evolução, ela foi fazendo pequenas mudanças naqueles que prevaleciam e foi perpetuando uma nova espécie, né? Foram milhões e milhões de anos que fizeram surgir todos os seres vivos que nós vemos hoje. Na verdade, os seres simples foram dando origem aos seres mais complexos a partir de adaptações ao meio. Então, um peixe virou um anfíbio, virou um réptil, virou um mamífero e chegou no ser humano. Então, seriam forças cegas, o acaso, que teria feito tudo que existe. A teoria da evolução, ela tem algumas dificuldades, né? Como provar que a matéria sem vida passou a ter vida? Porque o que nós temos experiência, o que nós vemos hoje é que seres vivos geram seres vivos. Seres inanimados não geram vida. Como provar, né, que uma espécie virou outra, sendo que existem lacunas nos fósseis, né? Não existe uma prova de que uma espécie virou outra. A microevolução, ela é provada, né? Os animais eles sofrem uma certa mutação, mas não ao ponto de uma espécie virar outra, o que seria a macroevolução. Então falta o que se chamava antigamente, né, de elo perdido. Como acreditar, irmãos, que toda essa organização que nós vemos no mundo é obra do acaso? O Sol, ele está numa distância perfeita da Terra. A Terra tem uma atmosfera que protege ela, né, de meteoros. A Terra tem água suficiente. Então, todas as condições para que a vida surgisse foram reunidas aqui na Terra. O Salmo 19 ele diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que a grandeza e o poder de Deus poderiam ter sido visto pelo homem através das coisas que foram criadas. Então, cada célula do corpo humano, a organização que existe dentro do corpo humano, prova que existe um organizador. Diz que Isaac Newton, né, um dos maiores físicos de todos os tempos, ele era criacionista, ou seja, ele cria que um Deus sábio criou todas as coisas. Então ele fez uma maquete do sistema solar e um amigo chegou e falou para ele assim: quem fez essa maquete? Ele falou: ninguém. Bateu um vento aí, ela foi se organizando, cada coisa foi chegando no seu lugar e ela se formou. E o amigo dele falou assim: nossa, mas para com isso, você tá louco, né? Alguém fez essa maquete. Falei assim, mas se o universo, que é bem maior, você acredita que foi o acaso que formou, por que você não acredita que essa maquete mais simples não foi feita assim também, né?
Então a Bíblia nos fala, está lá no livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus foi separando a noite do dia, e Deus fez com que a terra falou, né? E a terra fez brotar erva, fez brotar os animais, os peixes, e por último Deus fez o homem do pó da terra. E em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º descansou. Veja que a Bíblia diz: um Deus vivo criou seres vivos, só pode dar a vida quem tem vida. Então Deus, ele é a origem de todas as coisas. Como diz aqui o profeta Jeremias, no capítulo 10 que eu li, eu quero ler de novo, Jeremias 10:12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Glória a Deus por isso. Vamos dar glória a Deus pela criação, não vamos achar que foram forças cegas que criaram tudo que existe. Eu creio, né? Como diz o filósofo da ciência Karl Popper, as teorias científicas são verdades provisórias. Então, amanhã ou depois, novas evidências podem mudar toda essa visão que a ciência tem. E eu creio também que o cientista hoje, ele trabalha com um mundo caído, né? Ele não trabalha com um mundo perfeito que foi criado por Deus. Talvez por isso a gente tenha, sim, algumas divergências e dificuldades em conciliar o que a Bíblia fala com o que a teoria da evolução afirma. Mas a ciência vive também de modelos, de paradigmas que ao longo do tempo podem mudar. Todas as descobertas científicas de destaque, elas foram feitas a partir de alguém que contestou todo o sistema, que contestou todo o método da ciência, como por exemplo Galileu, que contestou a ideia de Aristóteles que a Terra era o centro do universo, né? E demonstrou que era o Sol, e assim por diante. Nós vemos que os novos cientistas, aqueles que na verdade deram um passo à frente, eles quebraram alguns paradigmas, alguns modelos. Então vamos aguardar e vamos confiar. Não dá para nós acreditarmos que esse mundo que nós vemos, cheio de beleza e organização, é fruto do acaso. Louvado seja Deus por aquilo que Ele criou, e vamos crer naquilo que foi revelado na Bíblia. Um abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.